Vocês já devem ter visto, na Steam a gente teve o grande lançamento do jogo Path of Exile 2, a gente já tá indo para a segunda semana dele, e apesar das comparações entre outros jogos, esse vídeo não é para isso, mas é para ensinar você. Comprou o acesso antecipado, para quem não sabe, Path of Exile, tanto 1 ou 2, são jogos gratuitos. Entretanto, o 2 está em acesso antecipado, onde você paga, se não me engano, R$ 86. Você pode jogar ele nesse período de teste, porque é o que os desenvolvedores já falaram. E, eventualmente, esse jogo vai ficar de graça, tanto para PC quanto para Xbox e PlayStation. E, além disso, se você tiver no seu Xbox, você pode jogar com um amigo do PlayStation e com seu amigo do PC tranquilo, que o jogo é cross-plataforma. Mas o foco desse vídeo é para ensinar para você que começou a jogar agora, iniciou na franquia Path of Exile e tá meio perdido sobre o que fazer, porque, convenhamos, o jogo parece que é muito difícil, mas nem tanto assim. Querendo saber sobre tudo isso e muito mais, vem comigo até o fim. Sejam muito bem-vindos ao Medioff TV, Medioff que vos fala. Assim que vocês entram no jogo, vocês se deparam com a escolha de qual personagem vocês vão escolher. Atualmente, no Path of Exile, nós temos 6 classes e 2 ascendências por cada classe. Falo disso mais pra frente. Vai ser o guerreiro, a feiticeira, a patrulheira, o monge, o mercenário, por último, mas não menos importante, a bruxa. Entrando no jogo, vocês se deparam com aquele tradicional estilo de RPG, onde vocês vão passando de nível, enfrentando bichos, acumulando experiência, pegando ouro, itens e materiais no geral. Porém, uma coisa que assusta de cara no Path of Exile são as árvores de habilidades passivas, que parecem muita coisa, uma emaranhada absurda, é quase impossível de compreender, mas não é tão complicado assim. Path of Exile tem uma mecânica em que todas as suas habilidades passivas são iguais para todas as classes, exceto uma ou outra específica. O que muda é onde você começa nesta árvore de habilidades. Como vocês podem ver, eu estou jogando aqui com a minha maga, eu começo da parte superior. Se eu tivesse feito monge, eu começaria daqui. Um mercenário, eu começaria de baixo e assim sucessivamente. O que muda é que cada habilidade passiva, ela melhora o seu personagem, seja alterando alguma habilidade, alterando algum atributo, lhe proporcionando atributos, entre eles força, destreza e inteligência, e assim sucessivamente. O seu combo de escolhas pode parecer complexo no início, você pode ficar perdido no início. Mas como que o pessoal que é veterano de Path of Exile, que vem desde o PoE do 1, para facilitar a vida eu vou falar PoE, eles fazem? Como é que eles fazem para não se perderem nesse mundaréu todo? Eles decoraram tudo? Não. Existem sites como maxroll.gg, eu vou colocar o link na descrição, onde vocês vão atrás de builds. Maxroll.gg é um site muito conhecido para jogadores veteranos de RPG, e que eles trazem informações de vários jogos. Você pode ou seguir a build do seu streamer favorito, ou vocês podem escolher o nome da sua classe e ver qual a build que mais se encaixa. Eu estou seguindo uma build de variação da Stormweaver, que é uma das classes ascendentes da minha maga, em que eu foquei numa build toda de congelamento, usando Fireball. Sim, eu estou usando uma habilidade de fogo que causa congelamento. E, além de seguir o guia de itens e habilidades passivas, eu falo isso daqui a pouco sobre as auxiliares também. Eu tenho aqui, direto no site, um planejador de como seguir as habilidades. Várias das pessoas que já criam esses planejadores, eles já criam pensando na sua projeção do jogo. Ou seja, você está no início do jogo, no ato 1, faça dessa forma. No ato 2, faça dessa forma. Chegou no ato 3... de respec, que é o termo que eles usam para reescolher suas habilidades passivas. Saibam que respec gasta gold, gasta muito gold. Entretanto, você vai fazer isso poucas vezes se você escolher com sabedoria. Não tenham vergonha, não tenham medo de seguir uma build pré-determinada por outra pessoa. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa ela já passou horas, e eu digo muitas horas, estando aquilo para falar para você, meu amiguinho, isso daqui funciona. Isso vai te ajudar e vai facilitar em você um jogo que já é complicado por natureza. Quando a gente chega na parte de itens, fica um pouco complexo, porque PoE tem uma quantidade absurda de itens, uma quantidade absurda de atributos, e você fica meio perdido sobre o que escolher. Além disso, vocês têm a dificuldade de conseguir esse item. Vocês podem tentar craftar, que é o termo que o pessoal usa para quando pega o item e vai aprimorando eles. Entretanto, a melhor forma... eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar o link para vocês desse site, que é diretamente no próprio site do Path of Exile, onde vocês têm uma página de trade. Sim,
vocês têm no próprio jogo, embutido no próprio jogo, uma página dedicada para trocar itens instantaneamente. Eu vou ensinar para vocês como pesquisar e como você pode utilizar a sua conta para vender aquele itemzinho que você quer utilizar para fazer recursos, que eu falo deles mais para frente. Digamos que eu precise aqui desta luva. Na minha build, essa luva é essencial porque todo dano de fogo é convertido em dano de gelo. Então eu vou pesquisar pelo nome dela. Vocês veem, ela facilmente aparece aqui qual é a luva e vou pesquisar. Achando a luva, eu clico aqui Direct Whisper e o jogo instantaneamente, se eu tiver com o meu jogo aberto, ele manda uma mensagem direto para esse jogador falando, ó, eu quero comprar o item tal que tá no seu baú, na aba tal, em tal lugar, e eu pago o preço que você colocou. É uma Exalted Orb, que é a moeda, que é a própria moeda de troca, que é o termo que eles usam em inglês, que é o currency. Se você souber, se você conseguir ler inglês, se você tiver proficiência na língua, eu recomendo que vocês joguem o jogo em inglês, porque todo site, todo trade, tudo é feito em inglês, vai facilitar a sua vida. Entretanto, se você colocar em português, na hora que vocês forem seguir algum guia, vocês podem ter algum problema de tradução. Os itens, vocês vão ter acesso no seu próprio baú, uma aba trade, ou no nome que vocês colocarem, e vocês vão colocar seu item aqui, clica com o botão direito, vocês vão colocar se pode negociar, não pode, preço dos itens. Dê uma conferidinha no site para saber mais ou menos o preço dos seus itens. Por exemplo, eu vou colocar minha luva aqui e vou colocar que ela vale 2 Exalted. Pedi pro meu amigo Sora dar uma olhadinha no site, ele vai, assim que achar, ele vai clicar diretamente no site. Na hora que vocês receberem, vocês vão perceber aqui, ó. Oi, eu gostaria de comprar o seu item tal e ele tá na aba tal, posição tal e tal. O que vocês vão fazer para trocar? Ou quando vocês forem comprar com alguém, a pessoa vai te convidar para parte, te convidar para o grupo, você vai aceitar o grupo e a pessoa que está vendendo vai levar o item até a pessoa. Clicando aqui no ícone azul do personagem, você vai até onde ele está. Clicando com o botão direito, você dá trade, a pessoa aceita, você coloca o item que você vai vender, a pessoa vai colocar pelo valor que você vendeu. Você tem que passar o mouse em cima para conferir que o valor está certo e vocês clicam em aceitar. Tá? Simples, fácil, sem problemas. Entretanto, quando vocês iniciarem no jogo, vocês vão ver que vocês só vão ter essas 3 abas e essas não vão estar disponíveis. Essas abas adicionais têm utilidades específicas. Por exemplo, eu tenho uma aba aqui é somente para moedas de troca e eu salvo tudo aqui para ficar mais fácil. O próprio jogo organiza dessa forma. Então, quando eu pegar alguma moeda de troca, eu simplesmente boto para organizar ali e fica mais fácil de achar. Assim como a aba de gemas de troca, entre outras abas disponíveis. Para conseguir essas abas, vocês vão apertar a tecla M ou aqui no seu menu microtransações shopping. Vindo aqui até a aba shop, tem Stash Tabs, onde vocês vão poder comprar a aba da gema, aba dos flasks, prêmios e tudo mais. A aba que vocês querem é essa daqui, ó, Premium Stash Tabs, onde vocês podem colocar itens específicos para venda. Ele já coloca direto no site. Med, como eu consigo essa moeda? Ou vocês vão comprar algum dos pacotes que tem disponíveis, ou vocês vão comprar a moeda direto do site, ou vocês podem comprar pacotes. Só que o que é curioso, o próprio jogo incentiva que vocês comprem os pacotes, que vocês pagariam os mesmos preços da moeda e teriam todos esses recursos disponíveis para vocês. Então, antes de comprarem qualquer coisa, dá uma olhadinha na loja para ver o melhor preço. Se quiserem somente o baú, também é uma excelente escolha. Na parte de moedas de troca, tudo isso que vocês estão vendo aqui, apesar de serem utilizados como moedas de troca, são itens que vocês usam para aprimorar seus itens. Cada um com uma função específica, assim como você pode colocar um atributo adicional no seu item. Se o item for raro, você pode adicionar mais um atributo, porque se o item é mágico, você precisa de um item adicional. Vocês podem trocar o atributo selecionado por outro aleatório e por aí vai. O foco do vídeo não é falar sobre moedas de troca, mas é vocês saberem que elas existem no jogo. Vocês podem utilizar para trocar no site. Eu só preciso salientar o seguinte. Aqui no meio tem uma moeda chamada Divine Orb. É a moeda mais cara de troca hoje. Então, se vocês droparem, não vendam, deixa guardadinho ali. E na data da gravação desse vídeo, hoje dia 18, a taxa de conversão tá uma Divine, tá 60 Exalted. Eu vou ser muito sincero. Se vocês tiverem 5, vocês montam uma build completa para qualquer classe com itens muito, muito bons. Vocês estão começando, estão seguindo a guia,
já estão farmando, já estão ali no nível 30, 40, você já tem acesso a alguns itens melhores. Ao invés de tentar aprimorar o item que você pegou para ficar melhor, dá uma olhadinha lá no site. Provavelmente você consegue por muito menos ter um item absurdamente melhor. Vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa, conforme vocês forem avançando no jogo, vocês vão perceber que vocês têm o ato 1, 2 e 3. No fim do ato 3, vocês acessam a dificuldade cruel, fazendo o ato 1, 2 e 3, e depois vocês têm o endgame. Esse é o conteúdo que a gente tem disponível atualmente no acesso antecipado no jogo. Parte do endgame eu falo bem no fim desse vídeo, mas chegando no ato 2, vocês vão chegar em um determinado lugar chamado o Trial of Sekhmet, ou Julgamento do Sekhmet, que é onde vocês vão desbloquear as classes ascendentes. Ed, o que são as classes ascendentes? Quando vocês fizerem a primeira vez, ele vai dar uma escolha para vocês escolherem qual das duas classes vocês querem. Eu escolhi a Stormweaver, que é a melhor classe para minha build. E vocês vão desbloquear essa parte central aqui, com habilidades ascendentes que vão potencializar muito, muito mesmo a sua classe. Entretanto, para conseguir fazer a primeira ascendência, vocês precisam desse item chamado de Jimbaria. Vocês estão vendo ali em cima, está número de trials, que são os números de julgamentos. Para fazer o primeiro, você só precisa do primeiro andar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo que agora ele fala, completar este julgamento vai conceder pontos adicionais de ascensão. Se tiver escrito aqui, vocês podem fazer, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Tomem cuidado, porque conforme vocês forem progredindo, vocês vão ter acesso a essas relíquias que facilitam, te dando buffs ou enfraquecendo seus alvos. Entretanto, vocês têm alguns desafios bem complexos para enfrentar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer fazer isso para vocês. E tá assistindo o vídeo, tá gostando do conteúdo, cara, deixa o like, se inscreve no canal, chama a galera aqui pra Mad Wolf TV, a gente tá muito próximo de bater a meta de 10 mil no fim do ano, eu conto com a ajuda de vocês. Agora sim, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção são as resistências de vocês. Vocês já vão seguindo, se vocês já forem seguir os vídeos de guia, vocês já não vão ter problema com isso, porque eles já falam isso pra vocês. Mas eu preciso lembrar que a quantidade de resistência que vocês têm chega no máximo a 75%. Entretanto, quanto maior o nível de dificuldade você estiver, quanto maior o desafio você estiver fazendo, mais punição vocês têm nas suas resistências. Apesar de eu ter mais de 40% aqui, no maior nível de dificuldade, minhas resistências de gelo e raio ficam em menos 3%, ou seja, eu levo um dano absurdo. Tomem cuidado com isso, que isso é muito importante. Uma outra coisa extremamente importante, vocês têm 3 tipos de defesa no jogo: bloqueio, evasão ou armadura. Quando vocês forem montar a build de vocês, por favor, não tentem fazer um pouquinho de cada. Sigam a build recomendada. Se for uma build de armadura, foque em itens com armadura. Se for uma build de evasão, foque em itens de evasão. Build de bloqueio, foque em itens de bloqueio. Porque não adianta nada você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não fazer nada bem feito e vai morrer do mesmo jeito. Habilidades. Como é que você vai desbloqueando as suas habilidades e como é que elas funcionam? Conforme vocês vão passando de nível e vão fazendo os mapas, vocês pegam estas pedras chamadas Uncut Skill Gem. Seriam pedras virgens. Vocês têm a Uncut Skill Gem, que é a gema de habilidade, a Uncut Support Gem, que é uma gema que vai dentro da sua habilidade principal, potencializando ela, e Uncut Spirit Gem, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque uma coisa precisa de um adendo específico. Quando vocês pegarem as suas pedras virgens, elas têm níveis específicos. Quanto maior o nível, maior o requisito para desbloquear não somente o nível do seu personagem, como o nível de atributo do seu personagem. Algumas magias são específicas de outras classes. Se, por exemplo, eu estou jogando com meu mago, eu quero roubar uma skill de um arqueiro, eu posso fazer isso. Entretanto, como vocês podem ver, o requerimento para usar aquela habilidade é focado para mago, e não é o foco da minha classe. No caso, eu precisaria de destreza e a minha classe precisa de inteligência. Entretanto, algumas builds vocês vão arranjar jeitos de driblar essa dificuldade e vão organizando do jeito que for melhor. As gemas de suporte, elas são sempre grau 1, 2 ou 3. São os únicos graus que tem. Obviamente, a grau 1 só desbloqueia no rank 1, a 2 desbloqueia do 1 e do 2 e a do 3 desbloqueia de todos os níveis. Também você pode pegar de outras classes e apenas uma ou outra tem algum requerimento específico para que vocês possam utilizar. Quando você for pegar a gema da sua habilidade, você
encaixa ela simplesmente aqui. Você tem uma quantidade limitada. Você tem uma quantidade limitada de habilidades que vocês podem utilizar, então tenham muito cuidado com a quantidade que vocês forem utilizar. Usem, sigam a build recomendada. Eu vou sempre lembrar isso, porque se vocês cometerem erros, meu amigo, é cara pra caceta para ajustar depois. Mas, por exemplo, eu estou utilizando uma habilidade chamada Fireball, que é o foco principal da minha build. Entretanto, eu também posso colocar gemas auxiliares dentro dela para potencializar ela. Por exemplo, o foco da minha build é fazer que eu consiga o máximo possível, fazer nascer o máximo de Fireball possível, e se bater na minha parede de gelo ou num outro alvo, elas vão se espalhando. Então eu utilizo gemas auxiliares que fazem isso, me dão mais chance de projétil e tem uma chance de adicionar uma quantidade absurda. Agora, eu peguei minha habilidadezinha, comecei o jogo, tá nível 1, eu quero, pô, dropei uma nível 7. O que eu faço? Quando vocês utilizarem, vocês vão ver que vocês têm a opção de fazer o upgrade na habilidade. Por exemplo, eu dropei aqui a minha de nível 16, eu posso simplesmente aprimorar qualquer uma das habilidades que eu tenho ativa ou desbloquear aquela habilidade já no nível 16. No meu caso, eu quero aprimorar minha habilidade principal, então eu coloco minha habilidade no nível mais alto. Agora, uma coisa um pouco mais complicada, que são as gemas de espírito. Normalmente, gemas de espírito, elas gastam um recurso diferente. Habilidades podem gastar mana ou vida. As habilidades de espírito, elas gastam um recurso completamente diferente, chamado de espírito. Fazendo a conclusão do jogo completo, você chega a um total de 100 de espíritos, e você também pode, com alguns itens, conseguir itens que também adicionem ao seu espírito. Por que eu tô falando tanto disso em específico? Vou dar exemplo da minha build, que é uso uma habilidade chamada Cast on Freeze. Toda vez que eu congelo um alvo, esta habilidade aciona imediatamente. Apesar de alguns nerfs que ela recebeu atualmente, ela ainda funciona muito bem. Entretanto, para que ela funcione, eu preciso de 60 de espírito. E eu ainda uso uma outra habilidade chamada Armadura Ártica, que também preciso de espírito para isso. Então, espírito é um recurso que você não gasta ativamente, mas você precisa ter ele para que você possa utilizar a sua habilidade. Se a soma das suas habilidades de espírito chegarem ao total de 100, você precisa de 100 de espírito. Lembrando, modificações auxiliares aumentam o gasto de espírito, o que pode atrapalhar a sua build. Sigam o guia que vocês escolherem. Conforme vocês forem passando na história, isso já no primeiro ato, vocês vão salvar esta criatura que vocês estão vendo aqui, que é The Hooded One, o encapuzado. Ele tem a função do Refund Passives. Você vai utilizar para reorganizar os seus pontos aplicados da forma que for melhor para vocês. Entretanto, qualquer troca que vocês façam, vocês vão gastar ouro. Então saibam que isso gasta bastante dinheiro. Tomem cuidado na hora de fazer. Agora, um macetinho. Digamos que vocês tenham errado num pedaço da build. Vocês tinham que seguir esse caminho, porém vocês seguiram aqui por baixo. Vocês podem, ao invés de tirar tudo, gastar todo esse dinheiro, vocês podem organizar até uma parte do caminho e dali pra frente ele já não gasta mais o ponto, porque você já tinha aquele ponto desbloqueado. Então, é um macetezinho para vocês não gastarem tanto ouro. Então, se errar, não tem problema, dá pra desfazer. Só saibam que quanto maior o nível do seu personagem, mais ouro vocês vão gastar para fazer isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado para você que está iniciando o mundo de Path of Exile e achou muito complexo. Espero que tenha ajudado a descomplicar um pouquinho para vocês o mundo de Path of Exile. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente tem um grupo no WhatsApp somente para Path of Exile, então clica aqui no link da descrição, vocês já vão ter acesso a ele direto. O Discord do canal também está disponível lá. A gente tem alguns membros na comunidade MadWolf TV que são jogadores de Path of Exile há mais de 5 anos. Então, eles sabem tudo sobre o jogo, inclusive eu consulto muito a eles. Então, qualquer dúvida, não esquece, deixa o like, se inscreve, vem para MadWolf TV. Eu espero ter ajudado vocês, vejo vocês no próximo vídeo e vida longa e próspera.